Olá, pessoal. Estava lendo uma passagem bíblica aqui e Jesus ele sempre falava a verdade para a multidão, para os discípulos, para que as pessoas pudessem abrir os seus olhos espirituais e elas puderem ser salvas pela palavra de Deus. É interessante que Jesus já tinha feito muitos milagres e no capítulo 6 de João, Jesus andou sobre as águas. Todos ficaram maravilhados com o discurso, diz em João capítulo 6. Mas a partir do versículo 52, diz assim, João 6, 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pôde dar este a sua carne a comer? Jesus, porém, pois, lhe disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quando Jesus disse essas coisas, os judeus ficaram muito atônitos. Como um homem pode falar isso? E é engraçado que, é como disse, eles estavam cegos espiritualmente. Jesus estava falando de carne, sangue, é porque ele ia para a cruz do Calvário. Ele não estava falando de canibais comerem a carne dele. Ele estava falando que quem não tiver comunhão com ele, tiver alicerçado, firme, sem desviar para a direita e para a esquerda, não estaria com ele, não teria vida eterna. E isso é para qualquer um de nós. Aí, no capítulo ainda 6, versículo 60, diz assim, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro este discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos seus discípulos ficaram perturbados com essa palavra, porque muitos ainda não compreendiam aquilo que Cristo estava dizendo. Diz mais no 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandalizai-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são Espírito e vida. Jesus estava dizendo o seguinte, meus amados irmãos, ele estava querendo dizer que nós, como servo do Senhor, devemos se alicerçar na palavra, firmemente nele, para que nós possamos ter vida. Dura esse discurso porque as pessoas, infelizmente, não conseguiam enxergar aquilo que Cristo estava falando. E ele estava falando de morte na cruz do Calvário. Ele estava falando de ressuscitar ao terceiro dia. E os seus discípulos, que não eram só os discípulos ali, os 12, né? Mas eram muitos discípulos, o abandonaram porque não compreendiam o que ele estava falando. De repente, mais lá na frente, depois da morte e ressurreição, de repente eles compreenderam. Então Jesus estava falando de um duro discurso. Duro discurso, por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é para aqueles que perseveram até o final, para aqueles que querem ter uma vida, igual eu falei ontem, uma vida de bondade,
uma vida de renúncia, uma vida de colocar Ele em primeiro lugar no seu coração. Não é? Assim como o apóstolo Paulo falou, buscai primeiramente as coisas do alto, né? Então que nós devemos sempre saber que a palavra de Deus, ela é doce, mas ela também às vezes é dura. Mas para quê? É para o nosso mal? Claro que não, é para o nosso bem, para que nós venhamos nos fortalecer em Deus, que nós venhamos conhecer mais da palavra dele. E ele diz assim no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E que assim seja na minha vida e na sua vida. A carne, irmãos, é que ele está querendo dizer que isso aqui vai perecer. Ele também estava falando dele, porque ele sabia que o dia dele estava contado na terra. Ele sabia que teria que passar pela via dolorosa, ser humilhado, cuspido, entregado no madeiro, mas ele sabia que o que vivifica é o Espírito. Então, nós sabemos que a nossa morada não é aqui nesse campo matéria, nessa vida matéria, mas é no reino dos céus. Mas enquanto estivermos aqui, vamos lutar, vamos perseverar, vamos lutar pelos nossos ideais, pela nossa vida abundante, mas sabendo que quando Cristo nos chamar, nós estaremos de braços abertos para estar diante dele. Que Deus possa te fortalecer o seu coração. Procure as coisas boas, meus amados irmãos. O fim dos tempos nós sabemos que está muito próximo. As palavras reveladoras estão aí. Catástrofes em todo o mundo têm acontecido, não é verdade? Mas nós sabemos que tudo isso é o princípio das dores, da volta do nosso Mestre, da volta do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você, a cada dia, mesmo que o discurso seja duro, nós venhamos compreender que Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. E a palavra é para aqueles que creem, não é verdade, irmãos? É Deus que nos faz crer em sua maravilhosa palavra. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que o poder do Altíssimo esteja sempre te acompanhando no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, meus irmãos, e fique com o maravilhoso Deus. Fique na paz.